Agora, vamos para a próxima parte ainda desse versículo. O texto ele diz assim, ó, que o Apocalipse ele é uma revelação que pertence a Jesus, né, uma revelação de Jesus que o Pai lhe deu para mostrar aos seus servos. Tá? Para mostrar aos seus servos. Então, quando a gente fala que essa revelação é uma revelação que o Pai deu para mostrar aos servos, quando João declara que a revelação era para mostrar aos servos, percebemos se repetindo um padrão. Tá? Um padrão frequente em todo o Velho Testamento e no Novo Testamento. Porque nós vamos ver que nesse padrão, Deus, ele sempre vai revelar os seus projetos, os seus planos divinos aos seus servos. Perceba que foi assim com Noé, quando Deus lhe revelou que traria juízo sobre o mundo antigo. Gênesis 6,13, né? Deus, ele revela a Noé. Era seu servo, era um homem justo, íntegro. Deus, ele não fez nada oculto. Ele revelou aos seus servos muito tempo antes o que ele faria no fim daquela era. Foi assim com Abraão. Quando Deus ele vai trazer juízo sobre Sodoma e Gomorra, Gênesis 18, do 17 ao 22, nós vamos ver Deus dizendo aí, poderia eu fazer alguma coisa e não contar ao meu servo, ao meu amigo Abraão, né? Aquilo que eu estou prestes a fazer. Deus vai trazer juízo sobre aquele povo ímpio e Deus, ele conta os seus segredos, ele revela os seus planos aos seus amigos, né? Aos seus servos. Se não bastasse ser assim com Noé, com Abraão, é assim com Moisés. Tá? É assim com Abraão, se vocês prestarem atenção, porque para Abraão também Deus disse, olha, sabe a tua geração, aquela que eu te prometi que vai ser como a areia do mar, como as estrelas do céu, ela vai ser escrava em uma terra estrangeira. Deus disse para Abraão, mas depois que se passar ali a quarta geração, 400 anos, eu vou tirar eles de lá e vou trazer juízo sobre aquela terra que oprimiu a tua descendência. Deus revelou a Abraão que traria juízo sobre Sodoma e Gomorra, e Deus revelou a Abraão que traria juízo sobre o Egito, aquela nação que faria a descendência de Abraão escravos. Deus, ele revelou para Moisés, né? Deus chama Moisés na sarça, Deus diz, olha Moisés, eu vou te levantar e eu vou te contar meus planos. Eu vou libertar essa tua descendência, por quê? Porque eu fiz essa promessa a Abraão, tá? E agora chegou o momento, e eu vou trazer juízo. Deus revelou para o povo lá no Antigo e revelou para o povo que estava mais próximo. Deus revelou que traria juízo. Então, existe um padrão nas Escrituras, aonde em todo momento Deus é aquele que ele não faz nada oculto, Deus não faz nada escondido, né? Ele é a luz, ele faz tudo às claras e ele não faz nada pegando as pessoas desprevenidas. Ele conta os seus segredos. Por isso que o profeta Isaías, no capítulo 46, ele vai dizer assim, ó, lembrai-vos das coisas passadas, né? Lembrai-vos da antiguidade, daquilo que está lá para trás. Ele diz, eu sou Deus e não há outro Deus, não há outro, somente eu, semelhante a mim. Ele diz assim, ó, que anuncia, preste atenção nessa questão, que anuncia o fim, né? As coisas que vão acontecer lá no final, anuncia o fim desde o começo. Então, Deus é aquele que anuncia o fim desde o começo. Ele sempre revelou, ele sempre mostrou aos seus servos. Quando a gente vai ler Amós, talvez um dos textos mais conhecidos, profeta Amós, Amós diz assim, ó, certamente o Senhor Deus, ele não fará coisa alguma sem antes ter revelado os seus segredos aos seus servos, os profetas. Deus diz assim, ó, ele não vai fazer nada sem antes revelar os seus segredos aos seus servos. Então, quando a gente lê o livro do Apocalipse, que ele começa dizendo assim, ó, que o livro do Apocalipse ele é uma revelação dada por Jesus, né, que foi Deus que lhe deu, para mostrar, a ênfase está aqui, mostrar aos seus servos. Na verdade, o que a gente está vendo aqui no livro escrito por João é um padrão visto em todas as Escrituras. Deus sempre mostrou aos seus servos aquilo que ele iria fazer. Tanto é que os servos aqui, a ênfase não é em escravos, mas é uma ênfase mais no sentido de amigo. Sabe quando Jesus ele diz assim, ó, vocês já não são meus servos porque o servo não sabe o que o seu senhor faz, mas eu chamo vocês de amigo porque eu tenho contado tudo para vocês? A expressão servos aqui é aqueles que servem a Deus, que são tementes a Deus, né? É servos no sentido de quase dizermos assim, ó, não são só servos, são amigos. Deus está contando os seus segredos aos seus servos, aqueles que o servem, aqueles que são tementes a Ele. Então, o que eu quero começar mostrando para vocês aqui é que o Apocalipse, ele é sim uma revelação que pertence ao Filho, não é só sobre o Filho, mas também é uma revelação que procede do Filho, que Deus lhe deu para mostrar aos seus servos, porque Deus não faz nada oculto, ele revela tudo o que ele vai fazer, ele deixou revelado. Quando as pessoas olham para o Apocalipse e dizem, não, esse é um livro selado, é um livro oculto, é difícil de entender, sabe? Poxa, a gente lê e não entende. Eu digo para vocês, o livro de Apocalipse não é um livro oculto, não é um livro de segredos, é um livro de revelação, onde Deus revela aos seus servos o que ele vai fazer, tá? Deus não pega ninguém desprevenido, principalmente os seus.
quando a gente diz que a vinda do Senhor é como um ladrão, a gente vai falar disso aqui no livro do Apocalipse, nas cartas às 7 igrejas, lá na sexta taça, vocês vão perceber que a vinda é como um ladrão. Ela nunca foi falada para os servos. Os servos, eles estão apercebidos, eles estão sabendo, né? A vinda como um ladrão, ela é para aqueles que estão desprevenidos, aqueles que não sabem, tá? A vinda para os servos, eles sabem o que está acontecendo, porque Jesus deu a revelação, né, para mostrar aos servos as coisas que brevemente vão acontecer. Sempre que a gente lê, eu vou falar só de uma variação antes de dar sequência. Existe uma variação no livro do Apocalipse, onde muitas vezes existem ali os servos de Deus, que é uma frase genérica para falar de todos aqueles que temem a Deus, que guardam a sua palavra, que guardam o testemunho de Jesus. E existe uma pequena variação onde fala dos servos, em específico, os profetas. Sim, se eu não me engano, deve ser Apocalipse 10, 7 e Apocalipse 11, 18, ele vai falar dos servos profetas. Assim como lá em Amós ele diz assim, ó, Deus não fará nada sem antes revelar os seus segredos aos seus servos, os profetas. Perceba que existe essa pequena variação no livro do Apocalipse também, onde algumas vezes fala da classe dos servos, os profetas, que a gente vai falar mais adiante quando chegar nestes versículos também. Agora, por hora, o que eu quero mostrar para vocês é que Deus não faz nada sem antes revelar os seus propósitos, os seus planos, a sua igreja, tá? Então, o texto ele continua dizendo que o Apocalipse, né, esse livro como um todo, ele é uma revelação que pertence a Jesus, o qual Deus lhe deu para mostrar aos seus servos, inclusive a mim, né, aos seus servos, as coisas que brevemente hão de acontecer. E a ênfase aqui agora é no brevemente. As coisas que brevemente vão acontecer. Que coisas são essas? Bom, é toda a revelação que a gente vai ver no decorrer dos próximos vídeos. Então, as coisas aqui é um monte de coisa, tem muita coisa pra gente ver. Mas a ênfase é na palavra brevemente. Vão acontecer. Por quê? Porque essa palavra brevemente, ela pode ser interpretada de duas formas, né? Geralmente os preteristas, que são aqueles que vão interpretar como o Apocalipse sendo só um livro histórico para os dias de hoje, porque essa profecia era para a igreja daqueles dias, eles vão dizer que a palavra brevemente está dizendo, tá vendo? Era breve, era para quem estava ali pertinho, não é para nós 2000 anos depois, né? Então, essa palavra brevemente, nós precisamos entender que ela tinha, sim, um destinatário primário, que era as 7 igrejas. Então, para eles, o brevemente vai acontecer com vocês. Vai haver perseguição, alguns vão ser presos e lançados à morte, né? Seja fiel até a morte. Vai ter no meio de vocês Balaão, vai ter no meio de vocês Jezabel, vai ter no meio de vocês o trono de Satanás, vai ter um monte de coisa. Então, para eles, o brevemente tinha uma mensagem que era para aquelas 7 igrejas. Mas nós precisamos entender que, quando a gente fala de brevemente, não pode ser visto apenas aos olhos do leitor, aquilo que está breve para o leitor. Nós precisamos entender que a revelação ela pertencia a Jesus, pertencia ao Pai. E brevemente aos olhos de Deus, talvez não seja o brevemente aos olhos humanos. Para nós, o brevemente tem que ser agora, tem que ser nos próximos dias. E para nós que somos como a folha, como a erva verde que cresce, floresce, talvez dê os seus frutos e logo murcha e morre, o brevemente ele passa muito rápido. Mas nos olhos de Deus, ao qual a Bíblia diz assim, ó, que para ele 1000 anos é como um dia, e um dia como 1000 anos. O brevemente, irmãos, podia ser daqui 2 dias, daqui 2000 anos. Não sei, mas vocês vão ver assim, ó, que nós precisamos entender que para a igreja primitiva, a igreja primária, o destinatário primário, brevemente estava quase chegando, estava quase para acontecer. Mas para a igreja como um todo, que a carta ela não é só para aquelas 7 igrejas, era para 7 igrejas, mas é para toda a igreja, né? Por isso a mensagem diz, quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz às igrejas, é para todas as igrejas de todos os tempos, de todas as eras, inclusive a igreja dos nossos dias e a igreja do tempo do fim. Essa mensagem de brevemente isso logo vai acontecer. Tá? Então, preste atenção. Brevemente, pode ser interpretado, por exemplo, assim, ó. Quando olhamos para esta declaração através da ótica humana, diante do tempo de vida que passa tão rápido, né, como a erva do campo, como diz lá em 1 Pedro 1,24, as promessas elas podem parecer tardias, ou até meio que demoradas. Mas, quando a gente olha para o tempo na ótica divina, vamos perceber que o Senhor ele não tarda, como está lá em 2 Pedro, do versículo 3 ao 9, e que brevemente tudo que Deus está anunciando aos seus servos, ele vai trazer o cumprimento. Por isso que quando a gente lê lá 2 Pedro, nós vamos ler lá dizendo o seguinte, ó, sabendo primeiro disso, Pedro escreve, né, sabendo primeiro disto, que nos últimos dias virão escarnecedores, tá? Andando segundo as suas próprias concupiscências. Pedro não está falando dos seus dias, ele está falando lá dos últimos dias. Ele diz, dizendo, aonde está a promessa da sua vinda? Porque desde que os nossos pais dormiram, todas essas coisas permanecem do mesmo jeito desde o princípio da criação.
É nesse contexto que ele vai dizer assim, ó, mas amados, né, não ignoreis uma coisa, que um dia para o Senhor é como 1000 anos é como um dia, e que o Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns a tenham por tardia. Mas ele é longânimo para conosco, não querendo que ninguém se perca, mas que todos venham chegar ao arrependimento, para que todos se arrependam. Então, perceba que Pedro ele está declarando algo, ele está dizendo, olha, para quem está olhando na ótica humana e está achando que a vinda do Senhor é demorada, ele disse lá que ele voltaria em breve, e ele está parecendo demorado demais. Pedro diz, gente, eu vou dizer uma coisa para vocês, ó, não quero que vocês ignorem uma coisa. Para o Senhor, o tempo aos olhos de Deus é diferente do que para nós. Para nós, o tempo é como uma erva. Ela nasce, cresce, murcha e puf, já deixou de existir. Mas para Deus, 1000 anos é como um dia. E ele diz assim, ó, Deus não tarda em cumprir. Deus não retarda a sua promessa. Pelo contrário, ainda que algumas pessoas tenham por tardia, ainda que algumas pessoas estão olhando segundo a ótica humana, Deus, no seu tempo, ele vai cumprir e vai cumprir brevemente aquilo que ele prometeu, tá? Então, sim, irmãos, quando a gente fala assim, ó, de que ele vai cumprir breve, todo o livro do Apocalipse tem várias indicações onde essa expressão vai voltar a acontecer. Apocalipse 22:6 vai ter essa mesma expressão. As promessas que breve vão acontecer, as coisas que breve vão acontecer, porque o tempo está próximo. São frases usadas no livro do Apocalipse dizendo, olha, tudo que Deus prometeu vai acontecer em breve. Talvez não no seu tempo, naquilo que para você parece breve, mas no tempo de Deus, em breve, ele vai cumprir. Aqui eu gosto muito de pensar naquilo que Paulo diz. Paulo diz assim, ó, gente, atentem para uma coisa. Paulo diz assim, ó, saibam de uma coisa, nossa salvação hoje está muito mais próxima do que quando a gente se converteu. Se já acontecer isso com Paulo, eu vou dizer aí para nós, irmãos. Eu me converti ali há uns 20 anos atrás, eu vou dizer para vocês, a minha salvação, a redenção, o encontro com Jesus, a volta do Senhor está muito mais próxima hoje. Talvez seja uma questão de lógica para você, mas para mim é uma questão bíblica. A minha salvação, né, a minha redenção está muito mais próxima hoje do que quando eu me converti, tá? E é isso que a Bíblia nos ensina a olhar. Deus prometeu que brevemente ele vai cumprir aquilo que ele anunciou. E esse brevemente não é só na ótica do homem, mas na ótica de Deus, tá? E aqui existem muitas conexões com a questão dos 6.000 anos e o 7º, que é o milênio. Mas eu vou deixar para a gente entrar nessa discussão lá em outros vídeos, mais no final do livro do Apocalipse. E aí você vai entender o que é brevemente essas coisas vão acontecer. Então, pessoal, se você gostou da abordagem proposta nesse nosso estudo do Apocalipse, capítulo a capítulo, versículo a versículo, eu quero fazer uma pausa para pedir para você, já deixa seu like. Isso vai fazer com que o algoritmo do YouTube entenda que esse vídeo é relevante e indique para mais pessoas. Isso vai nos ajudar a divulgar mais a palavra de Deus e o estudo do Apocalipse. Além disso, irmãos, eu vou dizer para você, se você não é inscrito, se inscreve nesse canal, porque você é bem-vindo para fazer parte dessa família, o canal Graça e Conhecimento, tá bom? Então, você já se inscreveu? Já deixou seu like? Isso vai nos ajudar muito a divulgar a palavra, divulgar o vídeo. Então eu quero convidar você, deixa aí os seus comentários. Sabe o que a gente está conversando sobre cada versículo? Deixa aí o seu entendimento também, eu quero ouvir, eu quero ler, tá? Eu não consigo responder todo mundo, mas eu sempre leio. Eu quero ler o que você entende sobre cada um desses versículos ou das partes que a gente está lendo, tá bom? Então fica o meu convite. Se inscreve no canal, deixa ali o seu like e não se esqueça de deixar o seu comentário. E eu vou pedir uma outra coisa importantíssima. Irmãos, envie esse vídeo para quem você ama. Compartilhe esse vídeo para que mais pessoas sejam edificadas pela palavra de Deus.